Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou grato por poder, por mais um dia, começar aqui com vocês, trazendo esta palavra, orientando você pela Escritura, hoje no livro de São Mateus, capítulo 9, versículos 36 ao 38. A Bíblia diz assim para mim e para você: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Essa escritura de hoje, uma passagem que traz para nós um sentimento, de que devemos fazer algo, devemos trabalhar para o reino de Deus, devemos nos empenhar na obra do Senhor. E toda a Escritura, a verdade é esta, toda a Escritura, ela tem sobre ela uma inspiração. Ela transmite para nós uma coragem que não alcançamos, não conseguimos obter esta coragem de nenhuma outra fonte, a não ser da excelsa palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Esta palavra, este caminhar com Deus, este andar com Deus, produz em nós cada vez mais fé. Quanto mais fé há em você, mais você é capaz de alcançar os objetivos que você tem em mente, mais você é capaz de servir a Deus. Quanto mais você lê, mais esta Bíblia vai se vivificando para você, e mais da mente, do conhecimento, das intenções e do programa de Deus, nós também vamos conhecendo. O que eu quero dizer com isso é que quando você conhece a Deus, você passa a amá-lo ainda mais. Não é um conhecimento que te desanima, muito pelo contrário. Conforme mais você se aproxima, mais íntimo você se torna da palavra, mais amoroso você é para com Deus, para com a sua palavra, mais você procura manter as Escrituras vivas na sua vida. Muito bem, vamos deixar o irmão Brana falar aqui, eu já falei bastante. Nós vamos aqui para duas mensagens hoje. O nosso editor aqui não separou, este livro que lemos aqui, não houve uma separação exata de quando termina uma mensagem, de quando começa outra, mas são citadas hoje duas mensagens, que é a mensagem Novo Ministério, pregado dia 15 de novembro de 1959, e também uma outra mensagem que eu quero destacar aqui também, que é a mensagem O Poder da Decisão, foi pregado dia 7 de outubro de 1955. Se você não sabe o que é estas mensagens que citamos aqui, são cultos que foram pregados ali nos Estados Unidos e em outros lugares. Eles, pelo irmão Brana, eles são traduzidos então em formato de livros, de mensagens, são cultos transcritos. Então, às vezes você vai ver aqui nós repetindo algumas coisas, porque não é como um livro comum aí que você encontra, mas é como um culto, é fiel mesmo como ele pregou ali, às vezes até repetindo palavras, até gaguejando, em algumas delas, foi seguido bem à risca mesmo. Então, este é o motivo, Se você não conhecia o que era a mensagem, esta é para você ficar claro para você o que é esta mensagem. Na descrição deste vídeo, se você está acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook, na descrição deste vídeo você vai encontrar aí 3 sites onde você pode clicar e acessar as editoras que têm aí a disponibilidade dessas mensagens para que você possa adquirir. Há mais, há outras também, a Gravações da Voz de Deus, por exemplo, que envia gratuitamente ao seu lar várias mensagens também. Se você tem desejo, interesse, entre em contato conosco, vamos encaminhar você a ele, você pode fazer aí o seu pedido diretamente com ele. Mas vamos ao nosso devocional, meus irmãos. O irmão Brana vem e diz assim: sabe que há algumas coisas que nós temos que fazer e que Deus não pode fazê-las até que as façamos? Sabia você isto? Que há coisas que nós temos que fazer. Cabe a nós. A obra, ela é do Senhor, o trabalho, ele é do Senhor, mas Deus precisa desta matéria humana, precisa de você. Não no sentido de que somos, vamos dizer assim, grandes, o suficiente para... Não nesse sentido, não. Entenda bem que ele precisa de um corpo, ele precisa
de um homem para fazer esta obra acontecer, uma matéria humana para fazer esta obra acontecer. Você diz, mas Deus usa o homem para fazer a obra dele? Deus é tão grande, ele pode fazer das coisas? Sim, ele pode. Mas ele chamou discípulos, ele chamou apóstolos, e isso tudo, o irmão Branham vai dizer aqui, porque isso fazia parte do seu programa de salvação. Você vai às vezes olhar e dizer, eu não creio que Deus use pastores ou outros. Deus tem usado verdadeiros pastores, verdadeiros apóstolos, verdadeiros profetas. Mas eu conheci um que foi assim, o outro que foi assim. Tem. Eu sempre digo isso, todas as profissões você vai encontrar aqueles que exercem ela de uma maneira errada, totalmente contrário ao propósito daquela função. Mas ainda assim, isto não desacredita o verdadeiro. O profeta William Branham, quando pregou, ele diz assim, olha, sabe por que existe uma nota aí de $5, por exemplo? Porque há uma nota falsa de $5, porque tem uma verdadeira. Há uma verdadeira, há uma cópia, há um verdadeiro pastor, há um verdadeiro apóstolo, há um verdadeiro profeta. Talvez haja muitos, uma quantidade bem maior de falsos, mas há um verdadeiro. A imitação vem baseada em um que é original. Então isso é bom para nós. Ele diz, sabe que há algumas coisas que nós temos que fazer e que não pode fazê-las e Deus não pode fazê-las até que as façamos? Sabiam disto? Vejam, nós somos as varas. E ele é a videira. A Bíblia diz isso. Mas a videira não pode dar frutos. São os galhos que o trazem. É através dos galhos que este fruto vem. Aí você diz, então sou eu que produzo? Ele diz, ele, falando de Deus, de Cristo, ele é quem fornece a energia. Mas nós temos que fazer o trabalho. Ele vai usar você para fazer esse trabalho. A tua voz, as tuas palavras, a tua vida. O irmão Branham diz numa mensagem que o maior evangelismo que eu tenho que fazer nesta terra e a maior mensagem que eu como pastor, você como irmão, prega para as pessoas é a sua vida. É a maior mensagem que você vai pregar para as pessoas é a sua vida. Como você é visto dentro do seu bairro, como você é visto dentro da tua família, ali está a maior mensagem que você jamais vai pregar você pode conseguir pregar na sua vida, está aí. O seu comportamento, os frutos que esta videira Jesus está produzindo em você. Você está realmente enxertado nele? Se estiver enxertado nele, você produz alimento. Há um fruto, as pessoas olharão e dirão, olha que coisa linda, que família, que pai exemplar, que mãe exemplar, que filhos exemplares. Está passando, está ligado isso. Porém, se não há uma ligação direta a Cristo, se o que te sustenta, o que produz os frutos, não é a videira Jesus, então esse fruto não tem como ser do Espírito Santo. Eu espero que você esteja compreendendo esta colocação. Ele diz, a videira não pode dar frutos, são os galhos que o trazem. Ele é quem fornece, ele é quem fornece a energia, mas nós temos que fazer o trabalho. Entende o que quero dizer? O Espírito Santo, aqui hoje, como tem visto em cada dia, ele vos conhece, mas a única maneira pela qual ele fala é através de nós. A única maneira pela qual ele fala é através de nós, certo? Nossas mãos são suas mãos, nossos olhos são seus olhos. Deus faz isto, fez em toda a Escritura Sagrada, não é diferente agora. E agora notamos que ele nos dá coisas. Agora, lá estava Jesus um dia, olhando para a seara. Você crê que ele é o Senhor da seara? Você tem esta compreensão, este entendimento disto, que ele é o Senhor da seara? Ele nos dá coisas, você compreende isso? Ele diz, ele estava lá, olhando para a seara, e ele olhou para a seara e disse, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara, porque a seara está madura e os ceifeiros são poucos. Em outras palavras, vocês me pedem para fazer o que eu sei que deveria fazer. Agora, Deus gosta de ver você pedir. Deus gosta disso, de ouvir você, ouvir tua oração, ouvir o teu pedido, ouvir o teu clamor. Você compreende isso? Que Deus quer ter com você um companheirismo? Deus quer ter com você uma aproximação?
e que Ele luta por isso, a palavra tenta fazer isso todo o tempo comigo e com você, a palavra de Deus está procurando aproximar você do eterno Deus. A palavra está trabalhando para ligar o homem a Deus novamente. Você está pronto para isto? Ele disse, quando ele olhava para os apóstolos, olhava para a seara. Ele disse, a seara está madura, poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Quantos se lembram disso? Ele disse, na verdade ele perguntou, né? Quantos se lembram disso? Bem, por que eles teriam que rogar ao Senhor da seara que mandasse ceifeiros para a sua seara, se o Senhor da seara estava lá, sabendo que isto seria feito? Por que tinha que fazer todo este processo se ele estava ali, acompanhando, vendo, conhecendo a necessidade? Por que ele não agiu? Por que ele esperou alguém clamar isso, pedir por isso? A Bíblia diz que ele sabe o fim desde o começo. Por que ele espera que eu ore quando a enfermidade chega? Quando o problema aparece, se ele já tem a solução e já a deu lá no Calvário. Por que ele espera ainda? Se o preço foi pago lá atrás, e Isaías vem e diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, Salmo 103 vem e diz que ele é o Deus, é o Senhor, é o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Por que temos que esperar? Por que ainda padecemos? Ele vem e diz, olha, quantos se lembram disso? Bem, por que teria que ser assim? Sabendo que isto seria feito. Por quê? Agora ouçam. Deus o tem planejado, pois seu programa não pode se mover sem você e eu. O programa não pode acontecer sem você e eu. Olha a importância que Deus colocou em você, na sua vida. Tudo isso que vemos nas Escrituras foi para que a salvação batesse a minha porta e a sua porta. E eu volto a perguntar isso para você. Você consegue entender isto, compreender o tamanho da misericórdia de Deus? O irmão Brana pregando, disse, citando um poeta ali que escreveu os versos, e o poeta dizia assim, se você transformar a água do oceano toda, imagina isso, toda esta água do oceano em tinta, se você pegar este céu azul tão vasto que temos e transformar isso em papel, e com essa tinta correr este céu inteiro, você ainda não seria capaz de descrever o amor de Deus. Não seria capaz de escrever, de representar isso, o quanto Ele ama você, o quanto Ele quer você, o quanto Ele quer fazer com você, como Ele fez com Enoque. A Bíblia mostrou isso para nós lá no comecinho do livro de Gênesis. Ele andou com Enoque, amou tanto Enoque, gostou tanto de Enoque, que tomou Enoque para si. Ele está fazendo isto hoje, através de uma mensagem, através da Bíblia, trabalhando corações, mudando seus costumes, seus hábitos, dando a você algo que o mundo aqui não pode dar. E você está se preparando, porque a promessa é que Ele vem. Eu estou crendo nisso, creio que você também aguarda por isso, e o momento nosso está chegando em que subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Estamos aguardando a tão grande hora desta transformação. Você crê nisso? Você está pronto para isto? Deus o tem planejado, pois seu programa não pode se mover sem você e eu. Desde que não estejamos fazendo o que Deus nos conduz a fazer, estamos paralisando seu programa, atrasando seu programa. Deus está sendo misericordioso conosco. Com tudo que temos em mãos, com tudo que sabemos, com tanta misericórdia, tanta graça, tantos sinais acontecendo no mundo, irmão, falta apenas a nossa posição no programa de Deus. Falta compreendermos quem somos nós nessa história. Não é uma vida que surgiu do acaso, não é uma evolução imperfeita, como alguns dizem. Você é a criatura perfeita de Deus, você é a obra-prima de Deus aqui. Olhe, Ele fez você e descansou, fez o homem e descansou. Ele colocou em você um propósito. Ele foi à cruz e abriu um caminho para você. Ele deixou trilhado o caminho. Veio neste tempo final, através de uma mensagem profética, abriu para você o cenário, disse, olhe, aí está o caminho. Volte ao original, traga de volta a palavra original, fique aí, porque daí você será arrebatado.
Volte, esqueça o que muitos e milhares têm dito, mudado, transformado, adicionado, subtraído da Bíblia. Volte para o original e me espere lá, porque de lá eu vou tirar a minha noiva. Deste povo que vive o original de Deus. Quando você não está assim, você está paralisando o programa de Deus. Tome sua posição, lute pela verdade da Bíblia, mas quando a igreja se move pela unção do Espírito Santo, então estamos na vontade de Deus, realizando o seu programa. Você está na vontade de Deus, está realizando o programa de Deus, dê graças a Deus porque Ele abriu os seus olhos para ver isso. O que para muitos pode ser tão simples, tão pequeno, passa desapercebido, a você foi dado como uma revelação. Não ignore a revelação, não vire as costas para a revelação, mas ame isso. Pegue esse dia que Deus está te dando, tome esta terça-feira, esta oportunidade que Ele está te oferecendo e viva, exercite tua fé, coloque-se na posição em que Deus possa te usar para o seu programa salvador. Amém? Vamos orar? Nosso eterno Pai, graças te damos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem despejado sobre nós. Te agradeço, Senhor, porque até aqui a tua mão de misericórdia não tem falhado, Senhor. Tu tem provado para nós que o Senhor realmente, ó Pai, está cuidando de nós. O Senhor se importa conosco, o Senhor preparou o caminho para nós da cura, da salvação, da libertação, da mudança de vida, não importa o tamanho do problema, Senhor. Se a pessoa sofrendo com o alcoolismo, se a pessoa sofrendo com o vício do cigarro, se a pessoa sofrendo com drogas, problemas com filhos, com casamento, emprego, escola, Senhor, qual seja a dificuldade, Pai, que o Senhor possa visitar estas pessoas e trazer a elas uma luz novamente, que elas se alinhem ao seu programa, ó Pai, se alinhem, ó Deus, nesta grande fila que está indo em direção aos céus. Pai, este é o meu desejo, esta é a minha oração, que os doentes sejam curados, Pai, que os oprimidos, Senhor, os angustiados, os aflitos, Senhor, que Tu seja para eles novamente a esperança perdida, essa esperança que eles perderam, que o Senhor devolva a eles. Esse desânimo que toma conta de tantas famílias, tantos lares, tantos jovens, Senhor. Pai, que o Senhor devolva esta alegria da salvação novamente, devolva o riso, devolva a alegria, Senhor, o companheirismo dentro dos lares novamente. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Com humildade em nossos corações pedimos isto. Amém, Senhor. Amém.